Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia, amigos. Esse cara realmente sou eu. Já estamos aí pedindo que você compartilhe o nosso programa, já que estamos iniciando mais um Paulo Brito no ar. Um abraço para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e, acima de tudo, porque você está compartilhando esse programa com seus amigos para que realmente a gente possa ter aquele índice que a gente espera de audiência. Hoje, virando a folhinha, dia 3 de fevereiro do ano 2021. Hoje é dia de São Brás. Dia de São Brás, o protetor das gargantas, das vozes, e as preces e orações devem ser endereçadas hoje a São Brás, que é o patrono do dia de hoje, 3 de fevereiro de 2021. Esse programa tem a produção de Débora Rayane Barbosa, a direção Paulo Brito, que sou eu mesmo, departamento de jornalismo Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, departamento jurídico a doutora Érica Apolinário, doutor César Rosa Aguiar e doutor Joel de Almeida. Os nossos colaboradores, Walter Pacelli, o Chapeuzinho, em nome de Lalo Calçados e Esportes, fala sobre o futebol, sobre o Bola na Rede, trazendo Cássio Bettini, falando sobre tecnologia, apoio também, colaboração de Andréia de Oliveira em Penápolis, Gilmar de Freitas Carvalho em Buritama, Edilson Santos na cidade de Glicério e direto do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, da assessoria de governo Márcia Franco. Hoje nós temos aí, senhoras e senhores, um programa recheado de muitos e muitos acontecimentos. Realmente está um paiol aqui, a cidade vivendo aí um momento dramático. Ontem tivemos sessão de Câmara Municipal, a primeira do ano. Para os senhores terem uma ideia, 55 requerimentos foram solicitados pelos senhores vereadores. A Santa Casa de Misericórdia aguardando um desfecho, e tudo isso no programa de hoje. Débora, bom dia, Débora. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. E hoje, senhoras e senhores, muitos assuntos aqui. Queremos agradecer os que estão nos apoiando aí. Empório Biju, a organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor, um presente também de à frente, 24 anos em Birigui, Engeone Engenharia, direção Dr. Sérgio Donar, com o William, o Rochinha, anunciando grandes investimentos para Birigui. IOB, Instituto de Olhos Birigui, Dr. Benhur, Dr. Rogério e Dr. Lucas. Também conosco, Morena Móveis, muito mais para você. Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença. Lalo Homem, Lalo Kid e Alto Posto Lalo. Também conosco aqui, nos dando total apoio. Agradecemos carinhosamente a Birigui Piscinas, tudo em piscinas. E ainda nessa caminhada, nós temos aí o apoio total dos nossos colaboradores, a quem agradecemos. Os primeiros destaques vêm. As manchetes que valem por notícias, Débora Rayane Barbosa, e as manchetes do dia. Prefeitura divulga resultado prévio do processo seletivo para preenchimento de 144 vagas na saúde. Sessões ordinárias voltarão a ter início às 19 horas. Vereadores recebem treinamento sobre o exercício da função. Justiça dá 24 horas para a Prefeitura fazer repasses para o OSS em Birigui. E troca de escala de médicos provoca atraso em atendimento no pronto-socorro. No plantão da polícia, a adolescente é acusada de furtar cartão da amiga e debitar 2.000 da conta, e corpos de mãe e filha são achados enterrados em quintal de casa em Pompeia. Câmara Municipal de Birigui faz sessão e o processo contra o ex-prefeito Cristiano Salmeirão é arquivado totalmente na sessão de ontem. 55 requerimentos foram aprovados e discutidos pelos senhores vereadores. A doutora Ostrelane foi ao lado do Marquinhos da Ripada, vereadores que mais ocuparam a tribuna ontem para defenderem os seus requerimentos. Por outro lado, queremos destacar também que Miguel Ribeiro, presidente da Irmandade da Santa Casa, vem no programa de hoje, aliás, de amanhã.
e ele, nesse momento, se reúne. Um grupo de funcionários do pronto-socorro estão protestando diante da Prefeitura Municipal de Birigui para a solução do problema do pagamento de dezembro, janeiro e, consequentemente, até fevereiro. Se reuniram 5 integrantes dessa comissão junto ao prefeito Leandro Maffei. Por outro lado, senhoras e senhores, a expectativa é de que a reunião entre o prefeito e o Miguel Ribeiro possa dar resultado. Os funcionários estão angustiados à espera de uma solução. Também destacando, presidente do CISEP, o Gilson, comparece ao programa de hoje e fala para os servidores da prefeitura como está a situação em relação a tudo em 2021. O CISEP também é responsável também pelos servidores da prefeitura do Brejo Alegre. Destacando Walter Pacelli e as manchetes esportivas. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa quarta-feira. O meu destaque é o Campeonato Brasileiro 2020. Hoje tem rodada, 34ª rodada. Ontem, pela 33ª rodada, o Palmeiras empatou com o Botafogo e também viajou ontem à noite para o Qatar, onde vai disputar aí o Mundial. Sábado, o Palmeiras vai jogar. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians vai pegar hoje à noite a equipe do Ceará. Já o Santos vai a Porto Alegre pegar a equipe do Grêmio. E o São Paulo pode contratar aí Miguel Ramírez, está na mira do tricolor. Enquanto isso, o Visoli vai comandar a equipe do São Paulo. Já já, Paulo Brito, a gente conta tudo isso aqui no Bola na Rede e na rádio do Paulo Brito. Comigo mesmo, trouxe aí as informações, trouxe aí o Walter Pacelli trazendo os destaques que acompanham o nosso programa. Também foi realizado ontem, senhoras e senhores, eleição para a escolha da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial. E a chapa 1, liderada pelo Sérgio Marchetti, foi a vencedora do pleito realizado ontem. Todos os detalhes acompanhem o nosso programa e os senhores terão tudo sobre esses assuntos. Mas, daqui a pouquinho, o Gilson, presidente do CISEP, conversa com a gente. Temos muita coisa no programa de hoje. Mas nós vamos aos nossos colaboradores para que a gente possa trazer aqui o Gilson para conversar com a gente, para conversar com os servidores da Prefeitura Municipal. Aluche Tecidos e Confecções e Aluche Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em Aluche Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. Aluche, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia 1903. Birigui Piscinas. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, argelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520.
Valentina Móveis e Decorações, uma nova loja de móveis e decorações em Araçatuba. Estofados, salas de jantar, quadros, poltronas e produtos assinados por designers conceituados. Tudo para deixar os seus ambientes mais modernos e elegantes. Paguem até 12 vezes e comece a pagar após 60 dias. Valentina Móveis e Decorações, Rua Dom Pedro I, 78, estacionamento gratuito no Multishop, Araçatuba, 18 99715 1007. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeuni Engenharia? A Engeuni Engenharia tem orgulho de construir o Spirit Park, Residencial Noivaz, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeuni Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. Bem, vamos que vamos aqui. Daqui a pouquinho o Gilson, presidente do CISEP, conversando com a gente. A organização Bom Pastor, né, Débora? Anuncia e participa uma nota de falecimento. Mais uma tristeza aí, mais uma família enlutada. Débora? Faleceu aos 72 anos o senhor Ademir Finco, casado com a senhora Aparecida Maria Maronese Finco. Deixa seus filhos Rodrigo e Ana Cláudia, e o velório sai lá para o cemitério da Consolação às 14 horas de hoje. Portanto, senhoras e senhores, faleceu Ademir Finco. O corpo está sendo velado na Capela Bom Pastor e o sepultamento às 14h30, 14 horas, para o cemitério da Consolação. Ademir Finco, bastante conhecido, aos familiares aí as nossas condolências. A informação veio através da organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Daqui a pouquinho o Dr. Rodrigo Martins também estará por aqui, advogado que é do CISEP, para conversar com a gente. Mas notícias começam a chegar aqui no programa Canal Paulo Brito, em nome todo especial de Engeuni Engenharia. Débora? Prefeitura divulga resultado prévio do processo seletivo para preenchimento de 144 vagas na saúde. O edital foi publicado na edição de quarta-feira no Diário Oficial. O prazo para recursos é apenas até às 15 horas desta quarta-feira e os candidatos interessados devem protocolar requerimento na sede administrativa, na Rua Anhanguera, 1155, Jardim Morumbi. Para a contestação do resultado, o candidato não poderá anexar nenhum outro documento de tempo de serviço, além daqueles já apresentados no dia da inscrição. As vagas do processo seletivo são para técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, bioquímico, auxiliar de serviços gerais, recepcionista e porteiro. Essa convocação vai até? Hoje às 15 horas. Hoje às 15 horas. Portanto, os interessados devem comparecer até às 15 horas. Isso aí, senhoras e senhores, é para preencher os cargos que foram extintos no pronto-socorro municipal e também no pronto-socorro do Corujão. Essas contratações aí é emergencial, já que a prefeitura, e ontem a doutora Osterlane, usando a expressão, solicitou informações a respeito desse assunto, dessa convocação, desses novos funcionários, e alegou ela, inclusive, na sua argumentação, de que era necessária explicação sobre esses cargos. Como é que seriam pagos, de que maneira seriam pagos, se a prefeitura tinha peça orçamentária financeira para garantir essas contratações e, ao mesmo instante, para pagar as rescisões. E disse ela lá no seu pronunciamento de que o prefeito Leandro Maffei tinha invadido o pronto-socorro e a responsabilidade de tudo passou a ser da prefeitura municipal. Ontem mesmo as informações davam conta de que a dispensa dos funcionários já foi concretizado, inclusive do corpo clínico do pronto-socorro. Os médicos, doutor Roberto, doutor Joffer, já tinham sido demitidos ontem e estão aguardando aí as consequências que poderão vir aí e advir com o que deve eles receberem ou não. Foi muito oportuno em vários esclarecimentos de solicitação de informação que os vereadores fizeram ontem. E também uma notícia de grande repercussão foi dada pela Justiça, que determinou um prazo, né, Débora, de 24 horas para que a Prefeitura Municipal de Birigui assumisse a responsabilidade do pagamento para a Santa Casa. É isso? Justiça dá 24 horas para a Prefeitura fazer repasses para o OSS em Birigui. A Justiça de Birigui deu prazo de 24 horas para a Prefeitura fazer os repasses de convênios firmados com a OSS.
Santa Casa de Birigui, que somam mais de 4 milhões, sob pena de sequestro de contas públicas. A decisão, que é liminar, é uma resposta à ação movida pela entidade contra o município, cobrando 6 milhões que estariam atrasados, o que impede pagamento de funcionários e prestadores de serviços. No entanto, o juiz Fábio Renato Mazo manteve a decisão anterior, também liminar, que desobrigou a Prefeitura a fazer o pagamento do convênio, que prevê a subvenção de 1,38 milhão para o OSS gerir os serviços e atendimento de urgência e emergência. Nessa decisão anterior, o juiz Lucas Garjardoni Fernandes considerou o fato da Prefeitura ter reassumido os atendimentos do pronto-socorro, promovendo a contratação de profissionais e a aquisição de insumos necessários para a prestação de serviços. Sem os repasses, a entidade afirma que está em estado de penúria e não terá como manter a continuidade dos serviços à população, o que poderá acarretar nos próximos dias a consequente paralisação de serviços pelos funcionários, com a recusa de entrega de mercadoria e serviços pelos fornecedores e, consequentemente, a paralisação das atividades de saúde pública no município. Nessa terça-feira, a Irmandade Santa Casa de Birigui publicou nova nota de esclarecimento, informando que é o único hospital conveniado ao SUS no município, cujas atividades são subsidiadas com recursos do poder público em diversas esferas do governo. No entanto, sem os repasses estabelecidos por lei, não há como fazer pagamento de colaboradores, equipe multidisciplinar e fornecedores. A Irmandade termina o comunicado reforçando que está em vias de paralisar as atividades na área da saúde, o que acarretará a descontinuidade dos serviços do SUS no município. Em contato com Miguel Ribeiro ainda ontem, nós adiantamos isso no programa de ontem, o Miguel nos garantiu, e ele estará presente amanhã aqui ao vivo, ele nos garantiu que se a Prefeitura não fizer o repasse que necessita a Santa Casa hoje, amanhã a Santa Casa não fará atendimento do caso emergencial, ou seja, vai fechar as portas para atendimentos à população de Birigui e aí vai virar um verdadeiro caos. Por essa razão, a necessidade aí urgentíssima de que a Prefeitura assuma esse compromisso determinado pela Justiça para o repasse do dinheiro à Santa Casa. Por outro lado, o juiz também concedeu uma liminar para que a Prefeitura não assuma a responsabilidade do pagamento dos servidores. E por essa razão fica registrado esse fato aí e que nós aguardamos com muita expectativa que na entrevista do Miguel, amanhã, ele já venha com boas notícias, em especial aí para as condições que impõe. O que não pode, o que não deve acontecer e não deveria ter acontecido foi aí de uma maneira brusca, a Prefeitura ter assumido o comando do pronto-socorro, não obedecendo às regras do jogo, e os funcionários que estão arcando com todo esse prejuízo e com toda essa dificuldade do recebimento. Eles, logo pela parte da manhã hoje, já se concentraram de frente à Prefeitura Municipal em sinal de protesto pelo não atendimento às reivindicações que estão fazendo. 5 desses participantes desse movimento subiram para conversar com o prefeito. Houve lá, na conversa com o prefeito, segundo a argumentação de um deles, que ainda nós vamos aproveitar no final do programa, é que o prefeito teria dito a eles que está conversando com Miguel Ribeiro, eles pediram por escrito, o prefeito deu uma titubeada lá, está aguardando detalhes e nós estamos esperando mais posição ainda, que pode ocorrer a qualquer momento por parte dos grevistas ou por parte de um esclarecimento da Prefeitura Municipal de Birigui, razão pela qual ficamos nessa expectativa. Outras informações, Débora? Tá aí. Daqui a pouco nós vamos só rapidamente aos nossos colaboradores, para que a gente já traga aí o bate-papo gostoso, já nos nossos estúdios aqui com o Rodrigo Martins e com o nosso querido presidente, o Gilson, que é presidente do CISEP. Foi anunciada a presença do Kleber, mas o Kleber, nos momentos que antecederam o horário das 11 horas, teve um outro compromisso e não pôde sair desse compromisso. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico,
além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB Instituto de Olhos de Birigui. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lalo Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lalo Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passe em Lalo Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. Em Birigui, o mais completo laboratório de análises clínicas com exames laboratoriais para atender você e sua família com seriedade e muita honestidade. Lâmina, laboratório de análises clínicas, na Avenida João Zernac, número 1000, prédio da Unimed. Telefone 18-3641-8000. Lâmina, essa eu indico. Essa eu confio. Lâmina. Você merece móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. Vamos que vamos, né? Já aqui nos nossos estúdios aí, para a nossa alegria, já o doutor Rodrigo e o Gilson, ambos representando o CISEP. A coisa não tá boa, viu, gente? O paiol hoje da Birigui tá pegando fogo aí, e se alguém acender o palito aí, pode explodir. Tanto de um lado como de outro aí, e talvez até as consequências mais desagradáveis em termos da área da saúde podem acontecer. Vamos ver o que o Miguel Ribeiro, amanhã ao vivo aqui, se tem boas notícias, o que vai dizer, se realmente vai fechar a Santa Casa, porque hoje vence o prazo aí que o juiz, aliás, hoje vence o prazo, já está tendo uma reunião lá entre os funcionários do pronto-socorro, desde as 6h30 da manhã eles estão lá esperando o prefeito, subiram 5, estão conversando. Mas vamos deixar que Deus ilumine eles todos. Gilson, é um prazer tê-lo aqui, pela primeira vez na nossa rádio. Agradecemos carinhosamente a sua participação, a sua amizade, o seu carinho. E, afinal de contas, você também tem sua mãe que mora aqui no Santo Antônio, né? Então, é uma alegria muito grande. E também, doutor Rodrigues. Gilson, bom dia. Bom dia, Paulo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, para nós estarmos participando aqui. Queria mandar um abraço para os servidores públicos, que iniciou esse ano bastante assustado com tudo que vem acontecendo. Mandar um abraço também para os funcionários lá do CISEP, que nos ajuda muito, né? E como você disse, nascido e criado aqui nesse bairro do Santo Antônio, então é um prazer realmente estar aqui participando do seu programa.
Santo Antônio sempre deu políticos bons, começou com o Wilson Strozzi, depois veio o Cervelati, que morava aqui, o João Marinho, que foi vereador, o Décio Tatu, que foi vereador, o Jim, que foi vereador, o Vadão, que morou aqui na Rua Flórida também. Então, Santo Antônio, e montou até um time que era o Casa, né? O Clube Atlético Santo Antônio, do nosso querido Eliseu Lessa, né? Isso, você se lembra? Joguei bastante no Santo Antônio, bastante alegria. Quem que jogava com você o time? Como é que era? Você lembra? Tem bastante. A sede era ali no Bar do Buguinho, ali embaixo, ali, na Salvador Jean Pietro. Eu já peguei uma época do Fininho, que trabalha lá na Secretaria de Finanças, o Mariano. Grande Fininho, né? Mariano, Isidoro, vixe, bastante pessoas. Os antigos do Santo Antônio aqui. O Ranzinha foi treinador uma época do Santo Antônio, né? Então, realmente estávamos em casa aqui, era uma família o time do Santo Antônio. E para mim não levar paulada dizendo dos grandes nomes do Santo Antônio, o José Firmino Grosso também mora aqui no Santo Antônio e também foi vereador. Com e certeza. Foi candidato a prefeito de Birigui. O filho dele, hoje o André, já é vereador. Mas ô Rodrigo, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, né? Tem que falar tudo bem, né? Gilson, o CISEP. Começou o ano aí, os servidores da prefeitura todos preocupados aí, e o próprio CISEP muito mais preocupado ainda, né? Sem dúvida, Paulo. No dia, praticamente, né, começou o ano no dia 4 de janeiro, aí, na segunda-feira. E para nossa surpresa, fomos chamados para uma reunião, né, o prefeito Leandro chamou nós para uma reunião no dia 5, na terça-feira, demonstrando para a gente com documentos lá a real situação do município com relação a dinheiro em caixa que tinha. Né? Nos apresentou um documento lá, inclusive assinado por uma funcionária anteriormente, que era comissionada do Cristiano Salmeirão, nos informando que o pagamento poderia ser atrasado e ele ia ser escalonado. Debatemos bastante lá, colocamos para eles que mais uma vez o servidor estaria pagando o pato, né? Porque não estávamos lá para criticar nenhuma administração, e sim defender o direito do servidor. E o servidor, cumprindo com as suas obrigações todos os dias, indo trabalhar, mais uma vez ele seria atingido. Né? Mas, graças a Deus, pagou no dia 5 uma boa parte do servidor, por volta das 18 horas, que praticamente foi liberado o pagamento para o servidor, né? Mas o servidor ficou nessa angústia, né? Porque, como foi dito para eles lá, o servidor também tem conta para pagar. Né? Muitos lá depende, é um aluguel, é um gás, é uma comida que tem que pôr dentro de casa, né? E isso não espera. Né? Mas, graças a Deus, foi resolvido, mas foi assim, um momento bem angustiante mesmo para o servidor público. Mas e os repasses para o CISEP manter os convênios? Como é que ficou? Foi outra luta, né? Foi outra luta que nós tivemos. O repasse do nosso convênio, ele foi feito somente no dia 15, às 11h30 da manhã. Né? Tivemos uma longa conversa com a parte da finanças. Quero aqui assim, deixar claro que no caso do secretário da administração, o Boer, nos atendeu muito bem. Sempre que solicitamos alguma informação, foi passado para a gente, mas também ficamos nessa angústia do repasse, que foi feito somente no dia 15, né, às 11h30. Então, foi assim, foi um mês realmente difícil. Né? Vou falar aqui até em valores, porque, assim, o que falamos para eles novamente, que o servidor, com esse repasse não sendo feito para o CISEP, mais uma vez o servidor seria penalizado. Porque se a gente não faz o repasse para as lógicas, os primeiros passos que eles vão fazer é suspender
a venda para o servidor até que seja pago, né? Então, mais uma vez, o servidor seria penalizado por isso. Mas foi feito o repasse, tá tudo normalizado lá com relação. Hoje, para você ter uma ideia, o SISEP no convênio, e isso é 100% no comércio em Birigui, ele vende uma média de R$500 mil por mês. Certo. Tá? Então, você colocando aí, totalizando no ano, então são em torno de 6 milhões que o sindicato hoje, através do servidor público, investe no comércio de Birigui. E isso 100% no comércio de Birigui. Tá? Então, eu acho que é uma coisa que tem que se pensar muito bem com relação a esse repasse que é feito para o sindicato, porque envolve muitas pessoas. Envolve os funcionários, envolve o comércio, os funcionários do comércio. Então, eu acho que é um assunto que ele tem que ser assim, tratado com muito carinho e muito respeito mesmo. Agora, em relação ao cartão de 150, como é que ficou? Então, quinta-feira... O Sindplus, né? Isso, não, o Sindplus, ele é o prêmio assiduidade, né? Certo. E o vale alimentação. Os R$150 é um abono, né, que foi instituído pela administração passada, R$150, e todo ano ele é renovado, ele depende de renovação através de uma lei municipal. Na quinta-feira passada, agora, tivemos uma reunião com o prefeito, Leandro Maffei, e alguns assessores dele, que isso era a grande preocupação do servidor de perder esse abono e mais alguns benefícios que é pago para o servidor. E, assim, ouvimos da boca dele diretamente que ele não vai mexer e não vai tirar nenhum benefício do servidor público. Protocolamos um ofício com ele lá com várias reivindicações para o servidor durante o ano e durante os 4 anos de mandato dele, para que possa ser atendido, que são alguns pedidos que a gente já vem lutando há algum tempo para o servidor. Mas, especificamente, com relação ao abono, ele nos garantiu que não vai mexer no abono. E pagou? Não, esse abono está sendo pago. Essa lei municipal, ela é prevista até agora, fevereiro de 2021. Então, no pagamento de março, que refere-se a fevereiro, ainda o servidor recebe. Então, nesse período agora, de fevereiro agora, tem que ser encaminhado um projeto de lei para a Câmara, prorrogando esse prazo aí pelo tempo que o Executivo achar necessário aí, de 1 ano ou mais tempo aí, se for o caso. Você disse que apresentou várias reivindicações dos servidores. Poderia citar algumas delas? Sim, com certeza. A gente tem já ao longo dos anos aí, dos outros prefeitos que passaram, uma perda salarial, hoje está aproximadamente em torno de 32%. De perda? De perda salarial. Os reajustes que são dados, eles são menores, por exemplo, do que a inflação aí, que é medido pelo IPCA. Então, o funcionário, tanto é que nessa reforma administrativa que foi feita na administração passada, foi quando se igualou o salário do servidor público municipal ao salário mínimo. Porque o servidor, por tabela, ele ganhava menos que o salário mínimo. Só que na lei federal, nenhuma pessoa pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, a prefeitura complementava esse salário até um salário mínimo. Certo. Mas só que tinha alguns outros benefícios que o funcionário ele recebia em cima do valor que estava em tabela. Então, ele não era abaixo do salário mínimo, o funcionário estava perdendo. Com esse, só para você ter uma ideia, com o salário agora a partir de 1º de janeiro, que passou a R$ 1.100, o salário mínimo da prefeitura já passou a ser menor que o salário mínimo, que hoje está em R$ 1.088. Então, a prefeitura, nesse mês já de fevereiro, para essas pessoas que ganham o salário mínimo, ela já teve que complementar aí, né, até R$ 1.100. Então, esse é um dos pontos, que é essa perda salarial. A gente entende que hoje é impossível, talvez uma administração, ela pagar realmente essa perda de uma pancada só, né, de 32% no mês. Eu acho que acaba sendo
inviável, e acredito eu que ela acaba até extrapolando, né, a própria folha de pagamento hoje, que o máximo que ela pode chegar é 53%. Né? Então, não pode talvez ser pago dessa forma. Mas a nossa ideia é que ele mande uma lei municipal, aí, por exemplo, pagando uma porcentagem por ano, né, dividindo isso em alguns anos, para que o funcionário realmente possa recompor essa perda salarial dele aí durante esses anos. E tem mais pode falar. Tem bastante. Pode falar Nós fizemos aqui o Rodrigo Martins, que até elaborou esse ofício para a gente. O menino não só como gosta de falar bastante, mas gosta de escrever bastante. Né? E o que ele escreveu aí? Então, escreveu, tem umas 10 folhas aqui. Vou perguntar para ele, o que você escreveu, doutor Rodrigo? Paulo, o Gilson é muito engraçado, né? Ele pede para eu fazer as coisas, aí eu faço, depois ele fala, pô, mas você escreve demais. Bom, a gente colocou ali o que a gente vive, né? O que a gente se depara ao longo dos tempos, né? Que é a defasagem salarial, que ele mesmo falou, questão do ticket, questão do abono, questão de adicionais de periculosidade, adicionais de insalubridade, enfim, recomposições aí de padrões de vencimento de oficiais de escola, recepcionistas, secretário de escolas, então, enfim, né? Então a gente fez um apanhado aí, né, geral de tudo o que a gente vem reivindicando já ao longo de 10 anos, né, para que o prefeito tenha a possibilidade de se programar e, quem sabe, atender a boa parte desses pedidos. Ninguém está falando, igual o Gilson disse aí, 32% de perda, mais ou menos, então você tem que dar já em março. Não é nada disso. Mas que ele se programa, ele tem 4 anos de mandato. Né? Onde é que ele vai enxugar, o que ele pode dar, o que ele não pode dar, o que ele quer fazer. A gente tem que trabalhar na prefeitura, Paulo, com projetos. Né? Não dá para a gente chegar e falar, o que for surgindo de problema, nós vamos matando um a um. Não. Tudo bem. O problema surgiu, tem que ser resolvido, mas nós temos que ter projetos para melhorar, para que não tenham problemas, né? Para que os problemas não venham. Se a gente for esperar toda hora, vamos esperar essa porcentagem chegar em 50%, 60%, 70%, daqui a pouco dá 100%. Né? Então, a última recomposição foi na época do Borini, que ele parcelou. De lá para cá, de 2004 para cá, se eu não me engano, né? 2004 para cá, não teve mais recomposição nenhuma. E vem, né? Não pode, não tem como. O poder de compra do servidor vem reduzindo. Né? E só aproveitar um adendo que está na minha mente já faz tempo para eu falar e eu não quero perder a linha. Quando o pessoal fala ali na questão do pronto-socorro, o sindicato, não é o CISEP. Tá? É outro sindicato. Porque lá o regime lá é seletista, é uma outra situação. É um contrato entre a prefeitura e a OS. Então não tem nenhuma intervenção, nenhum dedo do CISEP ali. Tá? Então muita gente me pergunta, o que esse sindicato está fazendo? Eu vi lá, vocês tiveram reunião? Não é o nosso sindicato. Nós somos impedidos de atuar nessa questão, porque se trata de uma outra situação. Não são servidores públicos municipais, são funcionários da OS. Tá? Mas nós somos funcionários da prefeitura que estavam trabalhando lá, não pertencem ao CISEP? Sim, aí é uma outra situação. Né? Até agora, Paulo, nós não fomos chamados para reunião nenhuma. Tá? Nós estamos aguardando um posicionamento do prefeito para que ele solucione esse problema. Tá? Muitas informações chegaram para a gente extraoficialmente. Então nós só vamos nos posicionar quando a gente receber uma informação oficial. O pronto-socorro está assim. Aí nós vamos ver o que é que tem que ser feito e o que é que pode ser feito. Esses funcionários da prefeitura que estão lá, eles recebiam pela prefeitura. Exatamente. Não pela OS, existe um repasse, né? Um repasse para pagar os funcionários. Os funcionários da prefeitura, salvo engano, é da própria prefeitura, né? Lá quando eu estava trabalhando com a OS, no contrato que foi feito, tem funcionários no próprio contrato lá, constava lá que tinha 82 funcionários cedidos para a OSS, tá? Que eram funcionários da prefeitura, mas toda a despesa dele, folha de pagamento, era arcado pela prefeitura de Birigui. Desses 82 funcionários, que teria dentro dele lá enfermeiro, atendente, recepcionista lá,
sabe, o técnico, auxiliar de enfermagem que prestavam serviço lá, mas isso previsto em contrato que estavam lá. Só complementando o que o Martim está falando com relação a esse assunto, a gente realmente está atento com relação a esses funcionários da prefeitura, né? Porque também teve muitos rumores que contratariam uma outra empresa, que eles seriam retirados de lá, né? Então, nós ficamos também acompanhando de fora, né? E os próprios funcionários lá também nos informando, porque é aquilo que a gente fala, tem funcionário que trabalha lá no pronto-socorro há 20 anos, 25 anos, e simplesmente você chegar do dia para a noite e tirar o funcionário de lá e falar assim, ó, a partir de hoje você não trabalha mais aqui, quer dizer, o cara tem todo um padrão de vida já dele lá, estabilizado, com os horários, tudo certinho, e isso acarretaria também uma dificuldade para o funcionário, né? Mas, por enquanto, como a prefeitura, né, assumiu lá o pronto-socorro, os funcionários continuam lá e aí estamos aguardando. Mas, como o Martins falou, com relação aos funcionários da OSS, é um outro sindicato, lá que é o Sindicato de Saúde, né, que é de Araçatuba, que está à frente dessas negociações e esses problemas com relação ao não pagamento deles. O CISEP não tem nada a ver com essa situação. Não, essa não. Essa não tem como nem a gente intervir, né? Se tivesse acontecido algum problema relacionado aos servidores que estão cedidos lá, aí o CISEP com certeza entraria na jogada. Como não chegou nenhuma reclamação, não chegou nenhum questionamento nesse sentido, é lógico, está todo mundo confuso lá, né, Paulo? Todo mundo preocupado, todo mundo ansioso, todo mundo, né, bem né, assustado. Mas, assim, reclamar, não pagou, não fez isso, não fez aquilo, com certeza, se não tivesse acontecido, eles teriam procurado o sindicato. Não procuraram. Preocupação é óbvia, né? Todo mundo está, até a gente, né, tá vendo a situação, e como munícipe a gente fica preocupado, né? Mas é uma mudança que a gente sabia que ia ter. A gente só não sabia que ia ser com essa tamanha velocidade, né? E aí essa tamanha velocidade está gerando desconfortos, né? Que aí é o que eu disse para você antes de começar o programa, é o preço, né, das suas escolhas, né? Toda escolha tem um preço. E aí o prefeito, a assessoria dele, está pagando esse preço aí, né? Que eles decidiram pagar. Eles não têm jogo de cintura para aguentar isso? Paulo, a gente agora tem que torcer para que eles tenham, né? Não tem muito o que fazer agora, né? É o que eu disse para você na outra entrevista que eu vim aqui, a caneta está na mão deles. Agora é eles que têm que dar um jeito de resolver. A gente está ali no CISEP para fiscalizar, para cobrar, os vereadores também estão aí para cobrar, para fiscalizar. Agora, executar, é ele, né? E aí, se ele executar alguma coisa fora da linha, aí vai ter consequências, né? As pessoas vão denunciar. Flávio Cambui. Por que a prefeitura tem que pagar uma empresa que tem que ter lucro para administrar o ticket? Por que não paga diretamente para o funcionário? O mesmo com relação à saúde. Por que terceirizar? Tudo dá brecha para a corrupção. Eu vou deixar essa resposta para o presidente. Essa parte de o porquê pagar, isso depende muito de uma administração. Né? A minha esposa, por exemplo, ela é funcionária do Estado e no Estado tem muito, né? Depende o setor que trabalha, depende lá o órgão que trabalha, ele é variado. O da minha esposa, por exemplo, ela recebe o Vale Alimentação que vem dentro do holerite dela. Certo. Né? Aí, por exemplo, Birigui, a prefeitura que já há muitos anos, ela paga através desse cartão, que é onde o funcionário vai lá e pode, né, pode gastar aí nas lojas que são aceitas pelo cartão. É uma coisa que ela depende muito do administrador, né? Ela depende muito do administrador, se ela quer pagar. Eu acho que, assim, as duas maneiras pode ser feito. E aí, juridicamente, eles têm que estar verificando o que é melhor para eles. O que a gente vê hoje, e aí isso aconteceu, né, entrando nesse assunto do ticket aí, o que aconteceu é que, assim, as administrações com uma empresa, às vezes ela consegue pagar com 60 dias a empresa, né?
E aí acaba ganhando tempo. Nós tivemos essa dificuldade, o ticket e o prêmio de assiduidade esse mês, ele atrasou. Ele sai todo dia 20. Ele saiu no dia 22, na sexta-feira. 2 dias. Sabe por quê? Qual que foi o motivo que atrasou? A empresa falou que porque aí não vamos entrar no mérito aqui que quem tem razão, se é uma administração ou outra, mas a empresa, e aí nós entramos em contato realmente com a empresa, tinha um débito, o município tinha um débito com a empresa, e ele colocou que se não fosse feito o pagamento, ele não ia acreditar para o funcionário. Aí fomos na prefeitura, a prefeitura lá mostrou para a gente que realmente tinha esse débito. Não sei se já quitou hoje, mas se comprometeu lá de estar pagando até o dia 22 para eles uma parte do débito que tinha, foi feito o pagamento, na sexta-feira mesmo foi creditado. Então, assim, eu acho que é um critério da administração, através disso, e isso é uma avaliação minha, que eu acho que eles acabam ganhando tempo, porque se ele coloca diretamente no salário do funcionário, então, todo mês ali, ele já tem que dispor desse dinheiro. Né? Então, assim, fica realmente a critério de cada administrador que tá na cidade aí. Ontem já foi anunciado o pagamento de fevereiro, é isso? Isso, saiu ontem o pagamento dos servidores. Para a gente foi um alívio, né, do que nós passamos o mês passado. Eu falo nós, né, porque nós da diretoria, antes da gente ser da diretoria do CISEP, nós também somos funcionários. Né? Às vezes a gente fica lá recebendo muitas críticas, aceitamos, porque realmente esse é o papel nosso lá, e não estamos lá para receber só elogio, estamos para receber críticas também. Né? Mas, na maioria das vezes, deixamos claros também que nós estamos lutando por nós também, que nós também somos funcionários da prefeitura. Né? Então, graças a Deus, esse mês agora foi pago na data aí do dia 2. A nossa preocupação nesse momento é se vai manter esse pagamento, sabe? Porque nós passamos por vários momentos na prefeitura. Na época do Cervelati, né? E isso o Martins até brinca comigo, né? Porque eu já passei por vários prefeitos aí na cidade, né? Tô na prefeitura de registro mesmo com 33 anos, né? Mas entrei com 8 anos de idade lá como mirim da dona Irma, que hoje, né, tem o nome lá do antigo Paço Municipal lá. Né? Então, assim, já passamos por várias fases de pagamento de prefeitos, com o Cervelati, que tinha uma época que ele dividia o pagamento no mês em duas, pagava no 5º dia útil, depois dia 20 já pagava metade, sabe? Então, aí depois entrou outros prefeitos que pagava todo dia 30 o pagamento, aí de repente entrou outro, começou a pagar dia 1, dia 2, né? Aí agora já veio pagamento para o 5º dia útil, né? Aí esse mês já saiu dia 2. Lógico que é bom para o funcionário quando antecipa o pagamento, mas eu acho que tinha que ter um padrão. Né? Eu acho que deveria chegar lá e falar assim, ó, nós vamos pagar todo dia 2, ou vamos pagar todo dia 3, ou vamos pagar o 5º dia útil. Porque aí a pessoa acaba se programando também. Né? O que fica nessa, assim, esse mês eu recebi dia 2, e o mês que vem, será quando que eu vou receber? Então aí persiste uma expectativa e uma dúvida também. Sim, porque às vezes nós seres humanos, eu pelo menos, eu gosto, essa é a minha vida pessoal, eu gosto muito de me programar. Né? Então, e aí? Se você se programa, lógico que uma pessoa organizada, ela acaba se programando um pouquinho mais para frente, porque você fica nessa dúvida, nessa expectativa de quando sai o pagamento. Né? Mas, assim, ainda bem que saiu, mesmo que tenha saído aí dia 2, ficamos muito felizes, e tomara que seja assim até o fim do mandato aí do prefeito. Não pode ter uma reunião entre o prefeito e vocês aí para tratar exclusivamente desse, ou paga dia 2 ou no 5º dia útil? Sim.
ainda está até dentro desses pedidos nossos aqui, essa situação de realmente ter um dia fixo, né? A lei determina que o máximo que ele possa pagar é até no 5º dia útil, né? Então está dentro desse pedido ele realmente ter lá um padrão de pagamento e dentro desse pedido inclui essa questão do repasse para o CISEP, que é relacionado ao convênio. Porque isso, no nosso entendimento, esse repasse ele faz parte da folha de pagamento. Porque esse gasto que o servidor tem no convênio, ele é encaminhado um arquivo para a prefeitura, onde que a prefeitura desconta da folha de pagamento do servidor. Então, no nosso entendimento lá, juridicamente, o Rodrigo e os outros 2 advogados lá, que também não posso esquecer de falar, que é a doutora Érica, que dá assessoria para você também, e o Franco, né? Eles também nos ajudaram nesse entendimento que o repasse ele faz parte da folha de pagamento. Então, ele tem que ser incluído, né? Ele tem que ser incluído, quando for lá para pagamento da folha lá, ele já tem que estar, eles têm que começar a entender que a folha de pagamento ela tem que ser encaminhada bruta, não tem que ser só líquida. Porque se nós não encaminharmos esses arquivos para a prefeitura vai ter que colocar para o servidor. Então, ela realmente ela faz parte da folha de pagamento. O que acontece hoje? E isso, né, nós conversamos na reunião que tivemos com a secretária de Finanças e passamos também nessa outra reunião para o Leandro, porque isso foi um costume que vem de outras administrações passadas, que o CISEP ele se enquadra ali, por exemplo, como um fornecedor. Então, lá eles têm, né, não tenho muita saudade dele, mas ele mostrou para a gente lá o Adonai, que estava como secretário de Finanças, lá, falou, nós temos um cronograma de pagamento aqui na prefeitura, que entra aqui, folha de pagamento, encargos e depois fornecedor. E o CISEP está aqui como fornecedor. Cara, isso não existe. O CISEP, esse dinheiro, ele não é do CISEP. Esse dinheiro ele é do servidor, porque é descontado da folha de pagamento dele. Então, ele tem que estar aqui junto com a folha de pagamento, porque o CISEP ele faz o quê? Ele intermedia junto às lojas, que faz todo o gerenciamento, faz todo o cadastro, sabe, o repasse para as lojas. Então, esse dinheiro ele vem para o CISEP e a gente já repassa para as lojas. Lógico, existe lá uma taxa de administração que é cobrado das lojas, não do servidor, pelo CISEP fazer toda a execução desse serviço, né? Mostramos para eles, sabe? Falamos para eles que, né, eu usei até essa palavra, dizendo que já passei por muitos prefeitos, e todas as reuniões que nós tivemos com os outros prefeitos, os mesmos falaram a mesma coisa para a gente, que iria mudar, que nós vamos mudar, que do jeito que está sendo feito está errado, que nós vamos mudar. E eu até hoje não consegui ver nenhum que mudou alguma coisa, principalmente com relação ao servidor público. Que hoje, eu posso colocar para você, Paulo, que nenhum prefeito, não que tenha que colocar como prioridade, a primeira prioridade, mas eu acho que tem que olhar com mais carinho para o servidor, sabe? Porque o que a gente, né, nas nossas reuniões que a gente tem lá no CISEP, o servidor é o que ele alavanca um governo. Porque se o servidor ele estiver trabalhando descontente, se o servidor, né, não está realmente contente ali com o serviço, automaticamente isso vai refletir numa administração. Porque é o que a gente fala, o servidor público hoje, ele está lá recolhendo lixo na casa de toda a população, o servidor está lá no pronto-socorro, com essa situação que está acontecendo no pronto-socorro, quem está dando a cara para bater lá é o servidor público. E muitas vezes sem condições de trabalho. Sabe? É o servidor com essa situação da pandemia, os professores, os educadores de creche, tendo que se desenrolar
em casa, porque eles têm que passar alguma coisa para os alunos, mas só que ele tem que utilizar um computador dele pessoal, ele tem que utilizar uma internet dele, da casa dele, sabe? A gente recebe, às vezes, aí o WhatsApp aí de servidores, assim, a minha despesa com energia elétrica aumentou muito, porque eu tenho que fazer tudo da minha casa, sabe? E aí, na hora de ter um reconhecimento por parte dos administradores com os servidores, não tem, que é o mínimo, sabe? Que é o mínimo de ter o pagamento dele em dia, de ter os benefícios dele sendo pago em dia, de ter os benefícios dele não sendo cortados, sabe? E aí o servidor, às vezes, ele fica em segundo plano, sendo que praticamente é ele que está na linha de frente de todos os serviços da cidade. Não digo todos, mas boa parte dele. Sabe? É o que a gente fala, de uma recolha de lixo. Você vê aí o transtorno que fica se fica 1 ou 2 dias sem recolher o lixo na cidade. Acredito eu que você recebe toda hora. Inúmeras reclamações. Sabe? E o problema está ainda em sequência. Sim, sabe? Não resolveram o problema ainda. Dentro dos pedidos que nós colocamos para eles aqui, né? Você citou alguma coisa aí que fala assim, às vezes no papel aqui você coloca uma coisa aqui e a pessoa acaba lendo e não dando. Então, você conversando com a pessoa, como se diz, no tete a tete, né? No cara a cara, você consegue mostrar para a pessoa. Hoje na prefeitura, né? Isso também não podemos falar que o problema é só hoje, mas o que falta muito para o servidor público hoje é as condições de trabalho. O salário é uma obrigação. O salário é uma obrigação. Eu acho que todo mundo, não só o servidor público, mas qualquer pessoa de qualquer área aí, ela tem que ter um salário digno. Mas a condição de trabalho hoje, ela é fundamental. Sabe? E isso falta muito dentro do serviço público hoje. Você vê a questão do lixo. Os garis. Os garis, os coletores de lixo. Sabe, a gente vê os caras correndo atrás de um caminhão, não tem um equipamento, não tem um EPI. Sabe? Então, nós cobramos isso dele, que dê condições de trabalho. Porque o funcionário hoje, ele está sendo muito cobrado. Ele está sendo muito cobrado. Mas a condição de trabalho, a prefeitura não dá, os administradores não dão. Fizemos requerimentos aí para a prefeitura a respeito dos EPIs, para fornecer os EPIs. O Martins, mesmo do ano passado, ele acompanhou lá uma exumação de um corpo lá no cemitério, lá, que nós estávamos pedindo para pagamento de 40% de insalubridade, que é o grau máximo para os funcionários. O servidor da prefeitura amarrou 2 sacos pretos nos braços e foi lá e entrou lá debaixo lá e com a mão fez isso. E o nosso técnico de segurança do trabalho junto, vendo isso. Sabe? Ele foi lá, aí existe lá a NR15, que hoje se baseia tudo na tal da NR15, e indeferiu os 40% para os servidores. E os caras lá são uns guerreiros, sabe? Eles fazem de tudo. Os caras fazem limpeza, são pedreiros, são lá auxiliar de serviços gerais, são lá os coveiros, sabe? Então, é um pessoal bem unido, que eles acabam se juntando e fazendo todo o serviço. E é isso que eu falo para você. E aonde vem o reconhecimento do servidor, dos administradores? Sabe? Estou citando o exemplo deles lá, mas tem os coletores, tem a área da educação, sabe? Que também hoje Birigui é taxado aí como, sabe, tem uma ótima nota na educação. Mas o que está sendo feito para o professor? Sabe, essa situação que está vivendo aí de todos esses, né, essa parte de estar passando para os alunos, o que está oferecendo? O que a prefeitura? Se simplesmente você oferecer lá uma impressora para ele tirar uma cópia, será que só isso basta? Sabe? Então, eu acho que precisa olhar melhor para o servidor e investir na condição de trabalho. Sabe? Na condição. Realmente colocar o servidor como uma das prioridades. Não estou falando para colocar como prioridade, mas colocar como uma das prioridades do governo.
Porque, com certeza, se ele colocar e o servidor lá tiver uma condição de trabalho, se o servidor tiver um reconhecimento, né, tiver um reconhecimento realmente do que ele está fazendo, do que ele é para o município, você pode ter certeza que quem vai ganhar com isso é a população da cidade e até os administradores. Que ele vai administrar uma cidade com pessoas trabalhando contente. Sabe, ele não vai colocar, porque hoje, infelizmente, existe muitas coisas que você entra lá, a primeira coisa que entra uma administração nova, já coloca vem uma pessoa que nunca trabalhou no serviço público e entra lá e já chega, sabe, falando, ó, a partir de hoje a coisa aqui vai ser diferente. Cara, vamos ter humildade, sabe? É o que eu falo hoje que está faltando, e é o que nós estamos sentindo hoje, por parte dessa administração, tá? Por parte de alguns chefes, por parte de alguns secretários, está faltando hoje humildade, sabe? E reconhecimento do servidor, valorizar o servidor, sabe? A gente sabe que em todo lugar tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Então, eu não posso generalizar, eu não posso criticar, eu não posso mudar, eu não posso fazer alguma alteração, num geral, que eu vou atingir também aquela pessoa que está trabalhando corretamente, aquela pessoa que está cumprindo as obrigações dela, né? E aí, hoje, às vezes, acontece que faz uma mudança que atinge todo mundo. E aí, sabe, você prejudica e você acaba, talvez, desestimulando aquele bom funcionário. Tá? Desculpa aqui o desabafo, mas é assim. Não, você é o presidente do CISEP. Sim, mas que tudo nas suas costas. Assim, a gente realmente vê hoje, assim, nós estamos falando hoje porque, assim, não adianta a gente querer também viver lá só do passado, querer falar coisas do passado. Então, nós temos que... Quem está à frente da prefeitura hoje é o Leandro. Então, quem a gente tem que cobrar, e isso nós falamos para ele na reunião, que nós vamos cobrar. Tá? Nós vamos ajudar. O sindicato aqui, assim, nosso, ele é aberto muito ao diálogo. A gente vai até o extremo com o diálogo, sabe? Mas só que nós vamos cobrar. As coisas que tiver certo, nós vamos bater palma. Nós vamos bater palma, mas as coisas que tiver errado, nós vamos agir como sindicato e vamos estar cobrando. Aproveitar e perguntar para o doutor Rodrigo. Nesse caso, juridicamente, o prefeito não pode ser acionado? Em relação ao quê? Ele pode ser acionado se ele descumprir a lei, né, Paulo? O que a gente pede, né, a colocação do Gilson, é para que, assim, para que o diálogo ele seja cada vez maior, para que a gente discuta e defina situações para que, em comum, a gente possa divulgar para o servidor. O que acontece? Por exemplo, no mês passado, nós fomos chamados para conversar sobre o problema do pagamento, certo? Então, houve um vídeo aí, acho que se não me engano, acho que foi o Leandro que soltou um vídeo, dizendo que o pagamento seria escalonado e tal. Teve uma reunião na Câmara, né? O Leandro com os vereadores, esse vídeo circulou por tudo quanto é lugar aí e tal. Beleza. E aí o que aconteceu? Isso causou um alvoroço e as pessoas, Paulo, alguns são mais assim atirados, eles ligam na prefeitura, no RH e tal, e no CISEP. A maioria esmagadora liga só no CISEP. Então causou um caos. Nós fomos lá, como o Gilson disse, fomos muito bem recebidos pelo Boer, pela Lu lá na Finança, Regina, Donizete, Ricardo, o Júnior, enfim, o pessoal todo, que a gente já conhece faz tempo, né? Com exceção da Lu, né, que entrou agora, e a Regina, que estava aposentada e voltou. A gente sentou lá para tentar achar uma saída. Nós encontramos uma saída. Pagou quase que todo mundo na sexta-feira, que foi o quinto dia útil, no dia 8, e na segunda-feira pagou o restante. Para você ter uma ideia, salvo engano, Jesus, 180 pessoas ficaram para trás nesse pagamento de janeiro. Então, assim, ele pagou, sei lá, X pessoas na sexta-feira, ficou 180 pessoas para trás, na segunda-feira ele falou, pagou, ok. Mas o vídeo do escalonamento assustou todo mundo. Então, assim, o vídeo ele não precisaria ter sido divulgado, porque a gente encontrou uma solução. Graças a Deus que deu tudo certo. Beleza, que nem agora. Ontem ele fez o pagamento, ele antecipou o pagamento. O CISEP foi pego de surpresa.
Então muita gente ligando, é verdade mesmo? Vai cair na conta mesmo? Não vai cair? Entendeu? Então assim, o que a gente quer? A gente quer dividir o filé mignon e o osso. A gente não se importa de comer o osso também. Só que a hora que for comer o filé mignon, nós também queremos comer. Então acho que a parceria, veja bem, e quando a gente fala parceria, não está dizendo que o CISEP vai deixar de fazer o papel do CISEP. E nem estamos pedindo para que o prefeito faça tudo o que nós queremos. Ele tem o direito de falar não, ele tem o direito de, na organização dele, dizer que não concorda. Ok, mas eu falo assim, uma parceria para o bem do servidor e do município. Muitas das vezes, nós não vamos conseguir chegar num denominador comum. CISEP e prefeitura é normal, mas muitas vezes a gente vai conseguir. Então é por isso que a gente tem que estar próximo, discutindo as ideias. Não é igual o Gilson disse aí, pegar um ofício, chegar lá, protocolar e vai embora. Nós não temos esse perfil, a gente gosta de protocolar e conversar olho no olho e explicar item por item, como nós explicamos para eles na semana passada. Isso é o legal. Você protocola o ofício, lá o cara vai falar, o CISEP veio aqui agora e pediu tudo que os outros prefeitos não fizeram. A culpa é minha agora? Não, a culpa não é do Leandro. Mas de quem eu posso cobrar agora? Eu não posso cobrar do Cristiano, do Pedro, do Borim, do Cervelado, do Zé dos Santos. Eu não posso do Pedrão, do Mário Crenha, eu não posso. Eu posso cobrar de quem está com a caneta na mão, que eu insisto nessa frase. A caneta na mão, a caneta está nas mãos do Leandro. Então, o sindicato ele tem um pensamento diferente, preza pelo diálogo, ele gosta do diálogo. E diálogos, às vezes, calorosos, viu? De discussão, de tapa na mesa, de alterar a voz, mas tudo com respeito, nada pessoal e tal. E quando não chega num consenso, se houver brecha na lei, justiça. Só que nós somos transparentes. A gente não entra com ações pelas costas, a gente não faz nada pelas costas. Nós vamos entrar na justiça. Só para você ter uma ideia, na época do Pedro, nós tentamos fazer um acordo de um pagamento de uma diferença de quinquênio e sexta parte. Tá? Os funcionários haviam se comprometido a deixar os atrasados, abrir mão dos atrasados e a prefeitura começar a pagar o que estava errado daqui para frente, na época. Parcelado. A assessoria do Pedro não concordou. Não concordou. O Pedro, obviamente, seguiu a assessoria dele. Nós somos obrigados a entrar na justiça. Hoje está começando a chegar os presentes. Os precatórios. São precatórios bem legais. 50 mil, 60 mil, 40 mil, 30 mil. Super legal. Inclusive o presidente tem 2 precatórios para receber. Muitos amigos nossos têm precatórios para receber. Show de bola. Então assim, lá atrás, com certeza, já está pagando. Já está pagando, porque já está habilitando, a Érica já está fazendo os mandados de levantamento, juntando os processos, e o dinheiro já está na conta, já saiu da conta da prefeitura. Ele já está provisionado para pagar. Então, assim, uma coisa lá, se eu não me engano, o Arthur, da Finanças, ele tinha feito um cálculo para a gente por cima, porque ele também estaria nessa luta aí, ele também tinha direito de receber. Lá atrás, salvo engano, se eu estou errado, Arthur, me desculpa, 1.200.000 que a prefeitura iria economizar de precatórios. Com certeza, eu não sei se todo mundo entrou, né? Mas o Arthur fez um levantamento de todos. Se todo mundo entrou, esse valor hoje fatalmente passa de 1.200.000. Juro, correção monetária e por aí vai. Entendeu? Lógico que não vai vir tudo numa pancada só, né? Mas gradativamente, mês a mês, vai vir aí precatórios 2, 3, 4, 5, 10, 20, não sei. Mas vai vir. Nós apresentamos o problema e levamos a solução. Não gostei da solução, ok. Mas nós apresentamos uma solução. Você tem o direito de discordar. Nós não apresentamos o problema e falamos assim, resolve. A gente apresenta o problema e dá as hipóteses. Se o prefeito vai acatar ou não, direito dele também, como eu não canso de dizer. Ele que tem que administrar da forma que ele entender que é conveniente, que é certa, que é a devida. E a gente respeita, Paulo. Tudo isso é com respeito. Tem o respeito. Mas nós não podemos deixar de fazer o papel do CISEP. Esse papel nós não vamos deixar de cumprir jamais. Jamais. Que é o papel correto. Cobrar. Cobrar, mas tentar ajudar também. O pessoal iria ficar contente recebendo parcelado, abriria mão dos atrasados, ajudaria a prefeitura, quer dizer, todo mundo ia sair satisfeito. Todo mundo. Infelizmente, não aconteceu e agora quem está aí é o Leandro, quem vai pagar isso é o Leandro, que deve estourar no mandato dele. Até o final do mandato dele estoura tudo. O quinquênio ainda continua.
quinquênio continua, sexta parte continua, bienal continua. O que acontece? Está suspenso por causa da Lei Complementar 173/2000 do Bolsonaro. Então, esse ano, nós já tivemos uma conversa, CISEP jurídico da Prefeitura, onde foi falado do reajuste salarial, que é em março, data base, para pagar em abril, né? A Lei Complementar 173/20, ela diz no artigo 8º, inciso 8º, que a Prefeitura não pode dar aumento, desde que acima da variação da inflação medida pelo IPCA. Então, a Prefeitura pode e deve dar um reajuste no salário do servidor que não ultrapasse o índice do IPCA. Então, em abril, o prefeito é obrigado a conceder isso aí, sob pena de improbidade administrativa. Eu conversei isso já com a Viviane Sanches, que é uma excelente pessoa, está dando secretária adjunta lá da prefeitura, está dando toda a atenção para a gente, está sendo super bacana. Já antecipei isso para ela, levei os dispositivos da lei, a lei municipal que foi feita na época do Borini. Então, ela já conversou com a advogada que é responsável por essa parte da prefeitura. Então, já está adiantado, né? Se não acontecer, Paulo, o reajuste de acordo com a lei municipal embasada na lei federal, o CISEP é obrigado a tomar atitude, né? Não tem como o CISEP ficar inerte. Aí é uma prevaricação do CISEP e nós podemos ser responsabilizados pelos nossos filiados. Então nós somos obrigados ao quê? Informar para a Câmara o descumprimento da lei municipal e ajuizar uma ação de obrigação de fazer para que o prefeito seja compelido a fornecer ou a conceder o reajuste até o limite do IPCA. Com base na lei municipal, que eu não me recordo o nome agora, eu já estou de barba branca, tenho direito de falhar um pouco, mas de acordo com a Lei Complementar 173, eu estou falando o número da lei, porque eu estou lendo ela, tá? Senão eu também esqueci o número dela. Então é isso, nós não estamos acuando o prefeito, nós não estamos colocando a faca na garganta dele, nós estamos dizendo o que está na lei. E ele tem que se pautar por vários princípios da Constituição. Um dos mais importantes, se não o mais importante, é o princípio da legalidade. Ele tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. A lei está aqui, não sou eu que estou dizendo. E não tem como dar dupla interpretação, viu, Paulo? A letra é bem clara, ela é seca. É isso. Faça isso. Não tem, mas pode, não pode, enfim. Tá? Então, é nesse sentido. Por isso que nós já fomos nos antecipar com o jurídico, para dizer, eu sei que está difícil, financeiramente falando, tal. Não deixem para a última hora. Já comecem a trabalhar isso. Tem muita bucha lá para trabalhar? Tem. Mas é o que o Gilson disse aqui, claramente a gente bate nessa tecla. O servidor não pode mais ser o último na fila do pão. Não pode. Não pode. Já passou da hora já do servidor, está entre as prioridades de qualquer prefeito. Não precisa ser a número 1. Na nossa opinião, é óbvio, né? Nós vamos puxar a sardinha para nós. Ele tinha que ser a primeira. Mas faz tempo que ele não é, Paulo. Talvez tenha sido lá na época do Pedrão, Mário Crem, tal, mas de um bom tempo para cá, um ou outro prefeito até colocou o servidor na lista de prioridades, mas muitos não, né? E a gente não vai citar nomes porque a gente não quer desgastar ninguém, causar problema por ninguém, mas quem foi sabe o que fez e a população está aí, também o servidor sabe o tanto que ele já sofreu, né? E a gente está lá para que ele sofra menos. Deixar de sofrer seria o ideal, mas a gente não tem esse poder, Paulo. Gostaríamos de ter, mas não temos. Infelizmente. Mas vontade de fazer não vai faltar. Tá? E só para emendar também, o Cadinho do Conselho Tutelar tá prestigiando a gente aí. Mandar um abraço pro Cadinho. E o Kleber, ele terminou lá a reunião, ele mandou uma mensagem para mim aqui, ele pediu para divulgar que o sindicato está lançando aí o portal de notícias, o site está remodelado e a gente vai começar a divulgar muitas coisas aí no site para interagir mais, porque hoje o mundo está virtual, né, Paulo? Não dá mais para a gente ficar no impresso, e eu acho que você está sendo bem feliz nessa nova caminhada aí na sua vida. Eu acho que você está tendo mais sucesso do que com a revista. Já era um sucesso a revista, mas eu acho que esse formato que você criou, um ambiente gostoso de bater um papo, levar informação mais rápida, precisa, esclarecer dúvidas aí com a Débora, o pessoal perguntando, interagindo, isso é show de bola. É unânime na cidade, tá? O seu conceito subiu enorme, tá? Parabéns.
Só outra coisa, Rodrigo. Obrigado. José Aparecido Teixeira Faria. Em relação à licença prêmio às letras, o que será feito? Pois nós não paramos de trabalhar nenhum dia e também as férias, pois segundo o presidente, os decretos não eram para ser aplicados ao pessoal da saúde e os policiais que estão na linha de frente. Como fica isso? Ô Zé, tudo bem, Zé? Questão de quinquênio, sexta parte, foi como eu disse. Isso aí, por determinação da legislação federal, o município não vai poder conceder os benefícios. As licenças prêmio e as férias, nós estamos em negociação com o prefeito, um regime de escala, alguma coisa. Por quê? Para ele lançar férias de alguém, Paulo, ele precisa empenhar. E não tem dinheiro. O que chegou para a gente, e assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu não gosto de fazer, tá? Mas eu vou falar. Chegou para a gente que houve alguns benefícios lá atrás. Algumas pessoas que não poderiam ter saído de férias ou que receberam informação de que não sairiam, acabaram saindo. Tá? Então nós vamos apurar isso para ver o que aconteceu. O Kleber já cobrou insistentemente o Alex, que é o chefe de gabinete do Leandro. O Alex ficou de dar uma resposta, acredito que ele vai dar, né? Em relação ao que vai ser feito. Existem férias para serem pagas de pessoas que já saíram. Então, para você ver que o buraco está bem mais embaixo. Né? O que adianta o servidor sair de férias e ele não receber? A lei determina que ele receba 48 horas antes dele começar a usufruir. Então, nós estamos assim. Isso teria que ser a toque de caixa, Paulo. Só que o CISEP está tendo esse bom senso de entender esse momento, né, do prefeito, mas nós não vamos deixar de cobrar isso. Eu, infelizmente, não consigo dar para o Zé. Eu chamo o Zé agora porque eu conheço ele, né, eu tenho esse carinho, exato, né, mas assim, a gente não consegue dar essa resposta de imediato. O que eu posso falar para ele é que nós estamos cobrando, nós estamos em cima e tentando fazer um planejamento. Vai ter que acontecer um planejamento. Não vai dar para ele acertar tudo o que vem da outra administração. Não vai dar. Houve um planejamento da outra administração? Talvez houve uma falha? Houve. O Leandro pode falhar? Pode. Ninguém foi 100%, Paulo, e ninguém vai ser. 100% só Jesus. Esquece o resto. Nós vamos tentar a vida inteira se aproximar do 100%. Se aproximar. Mas ser 100%, ninguém nunca será. Nunca. Então, assim, e nós não estamos aqui também para exaltar falha de ninguém. Nem do Leandro, nem do Cristiano, nem do Pedro, nem do Borinho, nem do Zé, nem da Maria, nem de ninguém. Nós estamos aqui para tentar fazer o certo. O certo. E o certo é cobrar. Nós vamos cobrar. É legal, ele tem que fazer. Até porque, o Zé sabe muito bem disso, está acumulando já férias. Tinha servidor com 2, 3 férias acumuladas. Isso não pode, isso é ilegal. Nós vamos ficar em cima também para que isso se regularize. Eu não vou chegar para o Leandro e falar agora, ó, o Gilson tem 4 férias, você tem que dar as 4 para ele agora. Jamais. Mas tem que ter um escalonamento. Programe. Lógico. Programe as férias, estabeleça uma escala. Ó, Gilson, você tem 4 férias, 2 esse ano você vai ter que tirar pelo menos. Ano que vem tira mais 2, depois fica só uma para vencer. E assim vai. Senão é o que a gente fala. Todo mundo tem um leão por dia para matar. Se você não matar o seu leão hoje, amanhã você tem 2. Então tem que começar a ver planejamento. Aí nós vamos cobrar de quem? Secretaria de Administração, que é o setor responsável. Eles vão ter que se organizar. E a melhor forma é rodízio, escala, enfim. Tem que se reinventar. É o que o Gil está falando. Nós estamos abertos. Lógico que nós vamos puxar a sardinha para o nosso lado, mas nós temos ideias. A ideia de pagar o que pagou no 5º dia útil do mês passado foi nossa. Não estamos aqui para fazer graça com ninguém, nem médio com ninguém. A prefeitura sabe que nós fomos lá e mostramos para eles que dava para fazer. E foi feito. Inclusive, saímos de lá na reunião dizendo, na segunda-feira vocês acabam de pagar o resto. E dito e feito, segunda-feira à tarde, acreditou o valor. O Gilson ficou para trás, não foi beneficiado, ele ficou para trás na segunda-feira, 5 horas da tarde caiu na conta dele. Então, assim, nós, Paulo, estamos ali no CISEP já faz tempo, então a gente acompanha faz tempo, a gente está dentro do olho do furacão. Então a gente tem um pouquinho de vantagem sobre muitas pessoas que entraram na prefeitura agora. Não dá para você falar, você conhece política? Conheço. Você conhece administração? Conheço. Mas igual o Gilson, 33 anos? Desculpa. Igual o Kleber, igual o Everson, também que está na base aí de 30 anos, o Valdinei. Não tem como a pessoa falar que conhece. Não dá. Eu vou falar, você conhece igual ele? Não, eu conheço um pouco. Trabalhei na prefeitura, no Cervelate, na época do Zé dos Santos, já estou no CISEP já faz um tempo, então a gente tem um certo traquejo. Você entrou agora, não dá para sentar na janela.
né? Você senta na beira do corredor e vai escutando a conversa de quem está na janela e vai entendendo. Pega o que tem de bom e elimina o que tem de ruim, porque também nós temos falhas. Nós não somos os donos da razão, mas nós temos argumentos para debater, para rebater o que está sendo colocado, às vezes, sem pensar nas consequências. Quando teve a conversa do pagamento, vai escalonar, o Gilson, eu não estava na reunião, mas o Gilson me passou. Tudo bem, vai escalonar. E como é que fica o convênio do CISEP, que movimenta o comércio? Aí o pessoal, obviamente, falou, nossa, mas verdade, tem essa. Aí acho que palavras do seu Boer, vai descobrir um santo para cobrir outro. Temos que dar um jeito. Graças a Deus, deu um jeito. Graças a Deus. Pagou no dia 15, em cima, aos 45 segundos do tempo, mas pagou, ótimo. Deu uma corrida no CISEP, o CISEP correu para pagar os lojistas, os fornecedores. Ok, mas é preciso se programar, então tá bom. O que teoricamente ficou do Cristiano para trás, acabou agora. Janeiro foi pago. Fevereiro agora já é janeiro. Janeiro já é do Leandro. Então, assim, esse perfil de caçar fantasma não é nosso. A gente não gosta dessa linha. Mas a gente respeita quem segue essa linha. Nós preferimos olhar daqui para frente. O passado já foi, você não vai mudar mais. Nós podemos mudar o futuro. Né? E eu acho que o futuro precisa de uma mudança urgente. Eu queria só complementar, até diante da pergunta do Zé aí, com relação à parte da Bienal, do quinquênio, da contagem de tempo, né, como o Martins colocou aqui, que está suspenso por essa lei aí 173, mas só que já existe algumas ações judiciais a respeito disso, né? Nós estamos acompanhando de perto, até pela nossa federação em São Paulo, que está nos informando, mantendo a gente informado. Né? Essas ações é muito em cima do que, assim, no caso aqui, né, o governo federal, ele expediu essa lei aqui, mas há um entendimento, né, e é por isso o motivo dessas ações, que além dessa lei aqui, teria que existir uma lei municipal regulamentando isso, suspendendo esses prazos baseado nessa lei federal. Porque nem todo município existe esses benefícios de quinquênio, biênio, né? Tem municípios que existem até outros benefícios que nós não temos aqui. Então, existe já algumas ações judiciais, acredito eu, né, até conversei com o presidente Damásio, da federação, essa semana, que ainda estão em primeira instância. Né? Então, pode ser que lá na frente tenha alguma decisão que os municípios tenham que reconhecer esses períodos que ficaram aqui suspensos. Né? Então, peço para o Zé, eu sei que né, é difícil, nós estamos trabalhando, como ele citou ali, não deixou de trabalhar um dia, né? Mas que a prefeitura ela está se baseado nessa lei federal, né, de estar suspendendo, mas só que já existem ações judiciais, né, querendo reverter, contrariando essa lei aqui, onde que deveria ter uma lei municipal regulamentando. E assim que tiver alguma notícia a respeito, nós estaremos informando o funcionário também. O que foi, Débora? Chegou o Rodrigo, Rodrigo, né? Ele enviou uma mensagem que chegou... Araçatuba, a Justiça Eleitoral de Araçatuba rejeitou a prestação de contas da campanha pela reeleição do prefeito de Lador Borges Damasceno. Ele pode recorrer da decisão no TRE e no TSE, mas se ao final do processo não conseguir revertê-la, o mandato dele e da vice-prefeita Edna Flor serão cassados. Gasto de campanha dá um trabalho. Me diga uma coisa, o aposentado da prefeitura pelo Birigui-Prev, se comenta aí, se o Birigui-Prev quebrar, como é que fica? A bucha vai para a prefeitura, Paulo. Literalmente, falando português bem claro. Exatamente. Não, se acontecer, né, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, o que tem que ser feito aí? Vereadores fiscalizar, prefeito fiscalizar, o conselho lá fiscalizar, ficar em cima para que isso não aconteça. Se porventura houver uma desídia aí da Câmara, do prefeito, o conselho, enfim, e o Birigui-Prev vier à falência, vamos dizer assim, a prefeitura não tem para onde escapar.
recai sobre ela. Ela tem que absorver. Falou-se muito, né, de transferir para o INSS, muita coisa é falada, Paulo. Mas a verdade é essa. Todo mundo fala, eu estou preocupado, eu vou ficar sem receber. Ficar, você não vai. Pode ficar tranquilo. Agora, eu só não sei quem é que vai te pagar. Entendeu? Se é a prefeitura, você vai ser o Brigo Prévio. O Brigo Prévio quebrou, o CISEP vai cobrar para alguém te pagar. Isso aí você pode ter certeza. Seja quem for. Né? Agora, pagar, receber, você não vai ficar sem receber, servidor. Pode ficar tranquilo. Eu só não sei quem vai ser a fonte pagadora. Um ou outro vai ser. Né? Judicialmente falando, administrativamente falando, aí não sei. É uma coisa, Paulo, que eu prefiro nem pensar, porque aí é o top da desgraça. Eu até acredito assim, hoje, por a gente ser, né, um regime próprio, a nossa grande preocupação como CISEP, em relação ao Brigo e Prev, são essas terceirizações. Porque a Previdência hoje ela acaba sendo uma roda, né? Então, aposenta alguns funcionários, o ideal é que se faça um concurso para repor esses funcionários que estão sendo aposentados, porque você, a partir do momento que aposenta, a pessoa deixa de contribuir com a Previdência. Né? Então, você tem que contratar outros que vão começar a contribuir com a Previdência. E se você terceiriza o serviço, essa contribuição acaba não vindo para a Previdência, ela vai para o INSS. Sabe? Então, aí você vai aposentando pessoas e não vai repondo, não vai fazendo concurso público, aí sim pode gerar um transtorno. Mas eu vou falar para você, ainda vai longe, hein? Porque pensa num lugar que tem dinheiro, esse tal do Brigo e Prev, hein? Vai longe para quebrar. Sabe? O que a gente está atento, o sindicato. Dinheiro e patrimônio, né? Estão até fazendo uma reforma lá na Previdência agora, num momento que eu acho que, né, onde que o mês passado lá eles também atrasaram, com esse monte de dinheiro que tem lá, eles atrasaram o pagamento dos aposentados lá e pensionistas, porque fizeram uma lei lá de segregação de massa, que eles falam que era bom para a prefeitura, mas agora não é bom mais, sabe? Então, é umas coisas que acontecem lá no Brigo e Prev também, que a gente tá bastante atento lá, né, com relação a algumas coisas que lá o superintendente anda fazendo. Né? Então, temos representantes lá do sindicato em todos os conselhos, né, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, lá, e estamos atentos. Mas, realmente, a preocupação maior é com essa parte de terceirização de serviço, onde que você aposenta funcionário e, em vez de você fazer um concurso público para contratar, né, para repor esses funcionários, porque ele vai voltar a contribuir com a Previdência nossa, terceiriza o serviço. Aí a parte da Previdência passa para o INSS e não para a nossa Previdência, que é o Brigo e Prev. Exatamente isso. O CISEP cuida também dos funcionários da Prefeitura do Brejo Alegre? Sim, sim. O Brejo Alegre faz parte da nossa base. Inclusive, né, o assessor dele lá, o Jairo, né, e o vereador lá, o Guilherme Leão, nos auxilia bastante lá com informações, quando a gente tem alguns pedidos lá. Ainda não conheço o prefeito, não, né? O Rafael, o Jairo até me ligou semana passada para a gente tá marcando uma reunião lá com o prefeito lá, para ele nos apresentar, e também já estamos, né, alguns pedidos para ser feito. Já tivemos informações de alguns funcionários lá que diz que a situação financeira lá do município também não anda boa, que acho que não vai conseguir dar nenhum reajuste para o funcionário, né? Já estão se utilizando dessa lei 173 também, onde que ele não pode estar aplicando, né, aumento de despesa com o pessoal, que está impedido. E vamos levar também para ele, para o prefeito lá, esse artigo 8º que o Rodrigo citou aqui, que o mínimo da inflação ele tem que dar. Né? Então, já acredito que deve estar acompanhando lá alguém do Brejo Alegre, né, os funcionários lá, deixar para eles que nós vamos estar se reunindo com o prefeito e com a assessoria dele, também para já reivindicar alguns pedidos para os funcionários lá, que nós temos uma boa adesão lá dos funcionários no Brejo Alegre também.
uma mensagem, tem uma mensagem aqui, Débora? Vamos ver essa mensagem gostosa? Oi, Paulo. Bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes e espectadores. Estou passando por aqui para deixar um super abraço da nossa família CISEP para os queridos Gilson e o Kleber. São pessoas que eu considero muito preparadas para estar representando os servidores perante a municipalidade. Eu acho que o primeiro critério para representar uma categoria de funcionários é ser um bom patrão. E aqui nós não temos patrões, nós temos amigos. Nós sempre citamos que somos a família CISEP. Nós somos tratados aqui como amigos. Então, é isso que credencia eles a serem essas pessoas excelentes e com tamanha representatividade entre os servidores. São pessoas muito benquistas e muito bem preparadas. O Gilson, um amigo de longa data, muito qualificado, muito justo, muito humano. E o Kleber é um dos grandes orgulhos que eu tenho na vida. Eu fui professora dele na época de escolinha de formação da Guarda Municipal. E é um cara que trabalhou, se dedicou, se qualificou e chegou onde chegou. É um grande orgulho para todos nós. Então, queria, em nome de todos os funcionários, deixar um grande abraço e dizer aos dois que nós somos muito gratos pela forma humana com que eles sempre nos trataram. Um abração para você também, Paulo, e toda a equipe. A doutora, né? A gente fica bastante emocionado e eu falo assim, temos a agradecer. A gente sempre, pelo menos quando eu iniciei lá no CISEP, Paulo, eu falei isso bastante para o Rodrigo, que eu acho que assim, a gente tem que dar condições, que é isso que nós estamos brigando aqui, né? A gente tem que dar condições de trabalho e a gente tem que, né, proporcionar que o ambiente de trabalho seja um ambiente agradável. Isso que ela citou aí é o que a gente proporciona lá. A gente não quer, por mais que você tenha o nome de presidente, mas a gente quer ser amigo do funcionário. Eu acho que o funcionário ele tem que chegar no local de trabalho dele, a primeira coisa, ele tem que ter vontade de ele sair de casa, falar, puxa, eu vou trabalhar num lugar que eu gosto, que o ambiente é bom. E é isso que ela falou. Hoje a gente vive lá um ambiente muito agradável, sabe, entre diretoria e funcionários, e a gente dá essa liberdade para o funcionário, sabe, dele realmente poder fazer lá, dedicar o trabalho dele com alegria, e você pode ter certeza que quem ganha com tudo isso não somos nós, somos servidores que vão lá ser atendidos pelas cabeleireiras, que chega lá, às vezes está com um sorriso, sabe, mesmo que tenha algum problema, né, algum problema em casa, tivemos lá, passamos por um período lá de Covid muito grande, né, de funcionários lá no CISEP, sabe, as que ficaram, sobrecarregou o serviço, mas nunca deixou de atender o servidor com um sorriso, sabe, no rosto, mesmo tendo algum problema em casa, com problema de saúde, ou algum problema familiar, a parte jurídica, sabe, totalmente dedicado ao funcionário, muitas vezes deixando de fazer o papel de advogado e, às vezes, um papel de psicólogo, né, que, às vezes, o funcionário chega lá e quer contar algum problema dele que aconteceu, né, o Martins está aqui, pode até falar melhor sobre isso, a Nayara ali na recepção, sabe, atendendo o pessoal lá sempre muito bem, com um sorriso, a Alessandra, que é a responsável para a parte administrativa, que a gente, sabe, sai, deixa ela tocar a parte administrativa, hoje possui senha de banco do tanto da confiança que é nossa lá, sabe, a menina que faz o café, que faz a limpeza, a Rafaela, sabe, então, assim, realmente, como a Érica falou, hoje nós se tornamos lá uma família CISEP, sabe? Existe no papel lá o nome de presidente e diretor,
mas só que a gente convive realmente como uma família e como amigos. E aproveitando assim, para deixar o meu muito obrigado para a nossa diretoria, o pessoal da diretoria que está lá afastado, os demais suplentes nossos que estão, que de uma certa forma contribuem muito para a gente lá, com informação, que são os funcionários que estão diretamente no setor, sabe? Que traz para a gente os problemas, que traz não só problemas, mas traz soluções para a gente, também traz muitas ideias, né? Então eu queria aqui, né, deixar o meu abraço, o meu muito obrigado para o Everson, para o Valdinei, para o João, né, para o Reinaldo, para o Kleber, que deu essa, né, porque eu acho que foi Miguel hoje, viu? Não, semana que vem ele vem. Né? Mas, assim, agradecer pelas palavras da Érica e dizer, assim, que nós somos humanos, né, Martins? Temos bastante falhas, mas o nosso propósito é sempre estar querendo fazer o melhor. Tanto para o funcionário, que eu sempre prego nas nossas reuniões da diretoria, que eu falo assim, que se a gente briga para o funcionário, do servidor da prefeitura, uma melhor condição de trabalho, um melhor salário, sabe, que eles sejam tratados com respeito, eu acho que nós temos que, né, nós não podemos fazer o contrário aqui, né? Nós temos que começar da nossa casa, tratando os nossos funcionários, né, tratando os nossos amigos lá no CISEP com respeito, valorizando eles, sabe, e dando condições de trabalho. Agradeço pelas palavras e obrigado. Doutor Rodrigo Martins, hein? Ele fala o Martins, eu me lembro do saudoso, querido Sargento Martins aqui, que foi o criador da Polícia Mirim, né? Sargento Martins. Rodrigo, obrigado pela sua presença, você sabe que a casa é sua, né? Paulo, mais uma vez a gente agradece a oportunidade, né? Eu vim aqui de tabela com o Gilson para se sobrar alguma coisa a gente justificar. Mais uma vez foi um prazer, né? A gente está à disposição para dar uma satisfação para o servidor, falar de alguns problemas relacionados à cidade, porque o CISEP também faz parte da cidade, a gente está preocupado com ela como um todo, não é só o servidor. Se a cidade for mal, todo mundo vai mal, né? Puxa todo mundo para o ralo, né? Então é isso, agradecer, mandar um abraço para todos os servidores, dizer que a casa está aberta, a porta está aberta. Lá é a casa do servidor, não é a minha, não é a do Gilson, a casa é de todos, né? E com certeza, Paulo, com certeza. A gente está de passagem lá, e enquanto a gente estiver lá, a gente vai dar o nosso máximo, o nosso melhor, e cobrando das autoridades, mas tentando colaborar, né? Que eu acho que é assim que todo mundo cresce, tá bom? Obrigado mais uma vez, obrigado, Débora, tudo de bom, viu? Presidente, a casa é sua. Vem todo mês fazer uma prestação de contas aqui. Vamos, seria um prazer muito grande. Nesse portal que vai sair agora aí, a gente já tem mais mistura também, né? E a casa aqui à vontade. Mais alguma coisa, a casa é sua, o microfone é seu. Eu agradeço, Paulo, mais uma vez pelo convite. Com certeza voltarei mais vezes aqui. Eu queria só deixar um recadinho final. A casa é sua, velho. Um recadinho final para o... Esse microfone aqui chama microfone Luiz Matiaso, viu? Que bom. Queria deixar um recado para o servidor. Que nesse mês agora, né, de fevereiro, a gente já vai ter acredito que várias reuniões com a administração para estar discutindo a questão de melhoras, né, no prêmio de assiduidade, no vale alimentação, isso que o doutor Rodrigo Martins colocou aqui, dessa brecha que nós achamos nessa lei 173 aqui, e a gente vai estar mantendo, né, os servidores informados aí dos procedimentos, que infelizmente por essa pandemia nós estamos impedidos de fazer qualquer tipo de assembleia, né, de reunir um número grande de pessoas para estar discutindo, mas a gente vai estar informando aí pelas redes sociais, vamos estar encaminhando para você as informações também para você estar divulgando, com esse convite que você fez aqui, vamos estar retornando também para estar passando... Mas traz o Kleber, viu? Isso, vou trazer o Kleber. Pega uma algema e... para a gente estar informando os servidores realmente pelas redes sociais, aí, pelo Facebook do sindicato, tudo certinho, né? E assim, e que o servidor realmente mantenha-se do nosso lado. A
A gente tem até na nossa camisa que é o nosso lema lá, que juntos somos mais fortes, né? Então, que o servidor continua apoiando o sindicato. Eu sei que às vezes a coisa não sai da forma que a gente quer, mas a nossa intenção realmente é defender o servidor. Muito obrigado, Paulo, e estamos à disposição. Obrigado você, Gilson. Obrigado, hein? Cisep também é um dos nossos colaboradores, está conosco, e isso torna para nós uma alegria muito grande. Débora, o que nós temos? Chapéu. Walter Pacelli, o Chapeuzinho e o Bola na Rede. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando aqui na Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. 33ª rodada. Ontem o Palmeiras empatou com a lanterna do campeonato, que é o Botafogo. Palmeiras 1, Botafogo também 1. Depois do jogo, o Palmeiras viajou para o Catar, onde o Palmeiras vai jogar aí o Mundial, sábado às 3 horas da tarde. Brasileirão 2020, 34ª rodada. Hoje tem Grêmio e Santos, Bragantino e Atlético Goianiense, o Corinthians pega o Ceará, o Goiás pega o Atlético Mineiro e o Bahia pega o Fluminense. Amanhã, quinta-feira, o Fortaleza pega o Coritiba, o Flamengo pega o Vasco, o Atlético Paranaense pega o Internacional e o Botafogo pega o Sport. A classificação do Campeonato Brasileiro 2020, em primeiro, o Internacional 65, em segundo, o Flamengo 61, em terceiro, o Atlético Mineiro 60, na quarta posição, São Paulo 58. Depois vem aí o Fluminense 53, Palmeiras 53, Grêmio 52 e o oitavo aqui é o Atlético Paranaense, tem 45. Exatamente, o Corinthians está na 10ª posição com 45 e o Santos também com 45 na 11ª posição. Portanto, esse é o Brasileirão 2020. A diretoria do São Paulo, Paulo Brito, está de olho aí em Miguel Ramírez. Ontem já entrou em contato com Ramírez e pode ser o novo técnico do São Paulo. Mas por enquanto, o interino Visoli vai comandar a equipe do tricolor do Morumbi. Mundial de Clubes no Catar, o Palmeiras viajou ontem, né? Viajou ontem à noite e tem tudo aí para conseguir ser campeão mundial. Tem que vencer essa competição, porque senão os torcedores adversários vai tirar muito sarro no palmeirense. Mas agora, se o Palmeiras ganhar, aguenta os palmeirenses, né, Paulo Brito? É isso aí. Portanto, começa aí o Mundial entre as equipes, né, da primeira fase, e depois o Palmeiras só vai jogar no sábado. No sábado, às 3 horas da tarde, vai enfrentar aí o ganhador entre a equipe do Tigres do México contra o Sun da Ásia. Portanto, o Palmeiras estreia aí no sábado. Vamos falar agora do Bandeirantes Esporte Clube. O Bandeirante do técnico Márcio Ribeiro está treinando firme e forte, porque o Bandeirante estreia no dia 7 de março, né? Aqui em Birigui, é exatamente um grande jogo contra a equipe do Noroeste de Bauru. Portanto, o Bandeirantes Esporte Clube vai estrear no dia 7 de março. E a diretoria do Bandeirantes Esporte Clube fazendo aí uma grande promoção, cartela sócio premiado. O torcedor compra na cartela R$20, vai concorrer aí 5 prêmios. E no dia 7 de março, depois do jogo contra o Bandeirante de Noroeste, vai ter o sorteio. Premiação muito boa e tem que comprar. O torcedor que gosta do Bandeirante vai lá, compra uma cartelinha, já vai estar ajudando o Bandeirante Esporte Clube. É isso aí, Paulo Brito. E para encerrar, ontem à noite eu estive lá no tradicional Mané Simpatia, né? Agora é tradicional Simpatia. A lanchonete ficou muito bonita, ficou linda e a gente fez uma matéria. Depois você não esquece de soltar aí no ar aí, viu, Paulo Brito? E também tiramos uma foto sua ao lado do Mané, ao lado do Barretinho, ao lado do Paulo Maluf. Essa foto também está lá no quadro, no tradicional Simpatia. Legal, legal. A visita lá foi muito boa e o Mané tá te esperando lá, viu, Paulo Brito? Para comer um caldo de jegue ou um mocotó ou aquele lanche gostoso. Agora é tradicional Simpatia, tá bom? Um abraço. Walter Pacelli Chapéu falou aqui no Bola na Rede e na rádio do Paulo Brito. Um abraço, fui, até amanhã. Tchau, tchau. Walter Pacelli, o Chapeuzinho, trouxe aí o Bola na Rede em nome de Lalo Calçados e Esporte, o detalhe que faz a diferença.
Foi realizado ontem a eleição para a escolha da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Birigui. A chapa 1, liderada pelo empresário Sérgio Marchetti, foi a vencedora. Como é que foi a votação, os números de votos, Débora? 295 empresas ao total. A chapa 1 recebeu 228 votos e a chapa 2, 69. 69, 228 votos para a chapa 1 e para a chapa 2, liderado pela empresária Sabrina Taldivo Rodrigues, ela obteve 69 votos. Portanto, assume aí a presidência da Associação Comercial e Industrial de Birigui o empresário Sérgio Marchetti, que na próxima sexta-feira, ao lado do Maurício Pavian, ao lado do Danilo Vendrame, do Carlito, que foi vice-prefeito, Antônio Carlos Vendrame, o Carlito, que também faz parte da diretoria, do Elinho Galera, e o Sérgio Marchetti estarão no nosso programa na próxima sexta-feira, depois de amanhã, porque amanhã nós temos aí a presença do superintendente da Santa Casa de Birigui, o Miguel Ribeiro, que sem dúvida nenhuma é uma expectativa muito grande em torno do que está acontecendo, que pode acontecer. Hora de manhã nós tivemos uma movimentação muito grande lá no Paço Municipal, na Prefeitura Municipal, na Rua Anhanguera, onde o prefeito foi recebido por uma comissão de 5 participantes. Tem aí o que eles falaram? Não, né? Então deixa para amanhã. Tem mais alguma informação, Débora? O pessoal da OS aí, ó. Toda a turma aí que não estão aguardando pagamento. Não estão realizando o pagamento da gente desde dezembro. E a gente está querendo uma resposta do prefeito aí. Tá toda a equipe aí, enfermagem, motorista, recepção. Manhã de alguns funcionários do pronto-socorro estavam lá na prefeitura para uma reunião com o prefeito. 5 integrantes dessa comissão conversaram com o chefe de gabinete e a solução do problema é de que o prefeito iria fazer um levantamento, conversar com o Miguel Ribeiro, se reuniu com o Miguel Ribeiro, não sabemos como foi a concretização dessa reunião, mas a qualquer momento, em caráter extraordinário, todinho, que a gente tiver maiores detalhes, a gente vai informar. Mais uma vez, repetindo que a Câmara Municipal de Birigui esteve reunida ontem, e em relação ao processo que era movido contra o ex-prefeito Cristiano Salmeirão, ele, numa comissão parlamentar de inquérito, ele acabou sendo arquivado por 12 votos aí, que pediram o arquivamento desse processo contra o ex-prefeito Cristiano Salmeirão. Um voto do André foi que não fosse aprovado, e a doutora Ocerlane se absteve de votar nessa votação. Portanto, senhoras e senhores, está aí relatada alguma situação a mais da cidade. Amanhã, então, Miguel Ribeiro, né, Débora? Isso, Paulo. Amanhã ele está aqui esclarecendo todas as dúvidas sobre a Santa Casa, o que vai ocorrer daqui para frente, como que vai ser. Exatamente. Então, você tem mais alguma coisa? Vamos embora e até amanhã. Obrigada a todos pela audiência. Queremos agradecer aqui no final o doutor Gustavo, da Lâmina, pelo atendimento que fez hoje a Patrícia, e realmente um carinhoso tratamento muito bom. Débora, um abraço, amanhã a gente volta. Patrícia, pai te ama, até amanhã.